De volta com Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E agora vamos conversar com a nossa convidada de hoje, a professora Flávia de Sá Pedreira. Ela é professora do Departamento de História da UFRN. E conosco vai falar sobre o seu livro, que é O Nordeste do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Hoje, no Dia Histórico, vamos falar um pouquinho sobre história também. Professora Flávia, seja bem-vinda ao Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, agradeço o convite e a oportunidade de divulgar o trabalho, né? O trabalho é O Nordeste do Brasil na Segunda Guerra Mundial, não é isso? Isso. Deixe-me ver aqui. Que bacana, vou mostrar aqui para meu amigo Cezinha, O Nordeste do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Professora Flávia, de onde surgiu a ideia de escrever esse livro, né, que é composto, inclusive, por vários capítulos feitos cada um por autores diferenciados, né? Exato. Se trata de uma coletânea que eu fui chamando pessoas que ainda não tinham publicado seus trabalhos acadêmicos, né, de todas as capitais do Nordeste, de São Luís, que é onde eu nasci, mas enfim, a minha pesquisa é sobre Natal na Segunda Guerra, mas enfim, São Luís, Teresina, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju e Salvador. As 9 capitais me mandaram os capítulos, né, os autores, sobre o cotidiano de guerra, né, que essas capitais tiveram que forçadamente entrar no esforço de guerra, né, da época. E eu achei bem interessante porque tem tanto trabalho de monografia de curso de graduação, todos são historiadores formados, graduados em História, mas tem alguns que já fizeram pós-graduação e outros não. E são trabalhos assim excelentes, de qualidade. De qualidade mesmo, né? Isso. Professora Flávia, e aí vamos falar um pouquinho sobre os pontos que mais te marcaram quando tratou de reunir esses trabalhos que cuidam da participação do Nordeste na Segunda Guerra Mundial, começando pela nossa cidade natal. O que mais lhe chamou a atenção dessa participação que a cidade do Natal, Parnamirim, inclusive, teve na Segunda Guerra Mundial? Exato. Eu já tinha feito a minha tese de doutorado sobre, que saiu o livro Chiclete Eu Misturo com Banana, Carnaval e Cotidiano de Guerra em Natal. Já está na segunda edição, né? A segunda edição saiu em 2012. E tem também 2 participantes da coletânea que enfocam Natal, o impacto da guerra na Ribeira, no bairro da Ribeira, da Ana Gabriela Cordeiro. E o outro é o Luiz Gustavo Costa, que escreveu sobre o veterano de guerra da FEB, né? A Força Expedicionária Brasileira. Força Expedicionária Brasileira. E ele fez entrevistas com ele e tal. Então, 3 capítulos são sobre Natal na Segunda Guerra, que vai ser o meu. Agora não é mais a questão cultural que eu tinha abordado dos americanos e os potiguares, né? Chiclete eu misturo com banana, mas eu foquei nisso aqui, ó, nos intelectuais potiguares terem uma resistência em comentar a grandiosidade que foi Parnamirim Field. Por quê? Foi muito interessante. Aí eu coloquei aqui, intelectuais potiguares em face de Parnamirim Field. É o último capítulo que fecha a coletânea. E por que essa resistência? Vou explicar. Eu estava nos arquivos, né, principalmente dos jornais da época, e a República, o Câmara Cascudo sempre escrevia as crônicas para a República. E ele recebe uma carta aberta, Cascudinho, escrita por ninguém menos que um coronel do Exército, chamado Luiz Tavares Guerreiro. O que esse coronel queria de Cascudo? Em 1944, ainda estava em guerra, né? Ele queria que Cascudo elogiasse a base dos americanos, que Cascudo não tinha feito nada sobre isso e tal. Então ele escreve para a República essa carta aberta a Cascudinho e Cascudo não faz o que ele quer, né? Ainda demora um tempo, ele só vai publicar um capítulo, Parnamirim Field, no História da Cidade do Natal. O que é o Parnamirim Field? Parnamirim Field é o campo de Parnamirim, a base aérea norte-americana, a maior do Nordeste todo, né? Porque é interessante a gente ver isso. O Nordeste que eu estou tratando aqui, o Nordeste do Brasil, é a região geográfica que foi estrategicamente voltada para os aliados ganharem a guerra. Isso, indubitavelmente, não se discorda disso. E Parnamirim Field foi a maior base aqui.
né? Tem bases em todas as capitais e assim, o relacionamento com os estrangeiros e tudo, eles colocam aqui o dia a dia, que como é que foi o dia a dia de uma guerra, com racionamento, com blackout, né? Aquela questão de uma defesa passiva, das pessoas escurecerem as casas das cidades com medo de bombardeios. Os bombardeios que tiveram nos 5 navios na costa, isso é o pessoal de Aracaju e Salvador que fala, né? E a você, o que mais lhe chamou a atenção no caso de Natal? No caso de Natal, especificamente, foi essa ambiguidade dos potiguares, geralmente gostarem do modo de ser americano, do chiclete, da Coca-Cola e tal, mas tinha uma ambiguidade aí no sentimento dos americanos estarem de carne e osso, transitando em todas as ruas da cidade, tomando muito o seu espaço, até com as moças para namorar e esse tipo de coisa. Então, havia uma certa competição. Nasceu muito galego, como se diz, né, desse período, né? Também. No arquivo ali do cartório lá da Ribeira, eu vi muitos casamentos também e muita descendência, né? Nascimentos de crianças, de filhos. Você destacaria um ponto positivo e um ponto negativo da presença dos americanos em Natal? Olha, é difícil dizer assim, só o negativo, só o positivo. Eu falo numa reciprocidade cultural não equitativa, porque vinha uma enxurrada de influências americanas, era o período da política da boa vizinhança também, né? Então, eles queriam conquistar corações e mentes dos brasileiros, dos latino-americanos, dos estadunidenses. Então, tinha toda uma influência, orquestras que tocavam só música americana em praça pública aqui na cidade, tudo. E os intelectuais muitas vezes criticavam isso, né? Na época, o Djalma Maranhão era... Era o prefeito de Natal? Não. Não, ainda não era o prefeito? Não, ele era secretário de Cultura. O prefeito era Gentil Ferreira. Sim. E o Gentil Ferreira era presidente da Federação Carnavalesca. Então, na época da ditadura militar, aqui o que era prefeito de Djalma Maranhão, que foi deposto pela ditadura. Que foi depois exilado. Né? Exilado, exato. E morreu no Uruguai. Nessa época da guerra, ele era secretário de Cultura e adorava colocar fandangos, carnavais e tudo na rua. Era até uma forma assim de contrapor essa influência, essa enxurrada de influência americana. Então tem muito isso, assim, o que a gente nota é que os próprios intelectuais tinham uma certa ressalva assim, em relação a esse convívio forçado que houve. Né? Por querer preservar a nossa cultura, existia a identidade o medo nacional. De que a identidade nacional, e principalmente Natal, do Rio Grande do Norte e do Nordeste, pudesse, digamos assim, sentir dificuldade em se firmar pelo fato da influência americana? Exato. Como é até hoje, né? Até hoje. Agora, uma coisa interessante que eu entrevistei, ele ainda estava vivo na época que eu fiz a pesquisa, Protásio Melo, irmão do Veríssimo de Melo, que é um dos jornalistas que eu coloco como um dos intelectuais que não quer falar, tem resistência a elogiar a base Parnamirim Filho. E sempre está se queixando assim, nossa, eu perdi minha namorada para um americano, algumas coisas desse tipo, né? Nas crônicas dele, ele sempre colocava isso. A questão também de não ter acesso a todos os artigos, alimentação e tudo mais, para os americanos não faltava, né? Vinha de fora, a carne verde, por exemplo, sumiu durante um tempo dos mercados, as pessoas não comiam carne verde, mas os americanos comiam porque vinha nos navios de fora. Então, esse tipo de diferença suscitou uma certa, né, rixazinha. Resistência. Então, não foi só aquele oba-oba que se costuma dizer, a historiografia mais oficial costuma dizer que foi uma festa Natal. Eu tenho um capítulo... Nunca se viu tanto avião passando por aqui, né? Se conta de uma maneira mais... digamos assim, uma história mais bonita. Às vezes parece até um conto de fada, né? Que foi tudo muito maravilhoso, e não foi tão tanto, assim. Né? Agora, uma coisa que é diferente nesse livro é que não é só Natal. São todas as capitais do Nordeste na Segunda Guerra. E tem coisa que muita gente não sabe. Eu mesma não sabia dos corpos dos náufragos, dos navios que foram bombardeados. Os corpos chegavam nas praias. E a imprensa não podia denunciar. O DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, do governo Vargas, proibia, censurava.
Então, imagina os corpos dos náufragos chegando na praia, a população em pânico, em Aracaju principalmente, né, e as redondezas dali. E o que se fazia? Silenciava a imprensa. Então, coisas assim, eu acho que é interessante as pessoas verem isso no livro, entende? Muito bem. Teremos um breve intervalo comercial, a entrevista está muito interessante. Nós voltaremos continuando com essa entrevista daqui a pouquinho, depois do intervalo, conversando com a professora Flávia de Sá Pedreira. Ela é professora do Departamento de História da UFRN, lançando o livro Nordeste do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Daqui a pouquinho a gente continua com essa entrevista, eu volto já. De volta com Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando com a professora Flávia de Sá Pedreira, professora do Departamento de História da UFRN, que vai estar lançando esse livro no finalzinho aqui do programa, eu vou dizer data, hora e local de lançamento, que é Nordeste do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Muito bacana aqui, um conjunto de participação de autores dos diversos estados do Nordeste. E aí falamos muito sobre Natal, Rio Grande do Norte, na primeira parte, e eu lhe pergunto, nos outros estados do Nordeste, um aspecto que você pudesse destacar da presença dessas tropas durante o período da Segunda Guerra? Olha, é muito interessante ver essa coletânea, essa variedade de aspectos das cidades, das capitais, como vivenciaram a Segunda Guerra, porque até coisas assim, os 5 navios que foram bombardeados na costa de Aracaju e Salvador, ali, né, vinham, os náufragos acabavam vindo bater nas praias. Então, imagina, né, os corpos dos náufragos chegando alguns sobreviviam e chegavam na praia nadando. E não podia ser divulgado, né? E não podia ser divulgado. A imprensa absurdo. Era censurada, então as pessoas ficavam assustadas com aquilo. Ou seja, a guerra chegou aqui. Essa que é a questão do livro. Eu quero mostrar que não foi uma guerra mundial lá do outro lado. Aqui não foi só um trampolim. Não, aqui teve a guerra, né, viva aqui mesmo também. Essa questão dos náufragos. Isso, nós vivenciamos. E essa questão da espionagem alemã lá em Pernambuco, por trás do front. São vários capítulos, por exemplo, esse de Recife, né, da Juliana, não é? Isso. Juliana Quadros. Ela é uma das autoras que trata sobre a espionagem, né? Ou seja, todo um complexo de espionagem nazista e que tinha colaboradores aqui no Brasil e tudo mais, ela coloca isso. Tem o aspecto também de sobreviver em Salvador, que é de uma outra autora. Sobreviver em Salvador, ela vai falar da carestia de vida, que ficou horrível, impraticável, né? Principalmente para as classes menos abastadas, era terrível o período da guerra. Então, quer dizer, a gente vê coisas da guerra que não são contadas, né? Não existe só o conto de fadas, né? Porque há muito a visão de que a guerra para Natal trouxe prosperidade, né? Trouxe progresso para a cidade, que tem uma pista aqui, no caso do Natal, que foi construída no período da guerra, ou seja, se fala mais num tom de exaltação, mas não se mostra o outro lado, né? Isso, mas a gente também mostra esse lado. Também mostra o lado do cinema, né? O lado do cinema, dos costumes, né, mudarem, entendeu? Lá em São Luís do Maranhão, sua cidade, o que é que nós temos de reflexo? Em São Luís, eu encontrei um único autor, que hoje em dia ele é advogado, criminalista, e ele disse, não, mas eu fiz história e foi sobre a Segunda Guerra, posso mandar um capítulo? Eu, claro, por favor. Aí ele mandou o capítulo dele, Os Reflexos da Segunda Guerra em São Luís, que também é bem interessante, fala exatamente essa questão do racionamento, do blackout, de tudo que aconteceu no período, lá em São Luís. Houve um inflacionamento, né? Era muita gente para pouca estrutura, né? Então faltava muitas vezes para quem era morador, seja de Natal, de Aracaju, de São Luís no Maranhão, de Recife, lá em Pernambuco, né? E um destaque você poderia falar sobre a presença da Segunda Guerra aqui, Alagoas em Tempos de Guerra, que foi do Sérgio Lima Conceição. Também, mais um autor que nos dá todo um apanhado de como que foi, né, em Maceió, essa vivência. A gente vê um misto de sofrimento e de encanto com a modernidade que está chegando dos Estados Unidos, né? Essa questão dos americanos estarem aqui trazendo novidades.
eletrodomésticos e não sei mais o quê, que não tinha liquidificador na época, né? Geladeira, então essas coisas que vão chegando. E, ao mesmo tempo, a penúria que está se passando pelo racionamento, né? Racionamento de combustíveis, racionamento de comida, muita coisa acontecendo. Muito bem. Nossa, dava para falar tanta coisa, ainda tem Fortaleza, Ceará aqui, mas eu gostaria que você pudesse falar sobre data, hora e local do lançamento desse livro aqui em Natal, porque está sendo lançado, foi lançado em São Paulo, está sendo lançado no Nordeste todinho do Brasil, que é Nordeste do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então fala para a gente, data, hora e local de lançamento. Certo, então todos estão convidados, você também, para o lançamento do livro Nordeste do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que vai ser na Cooperativa Cultural Universitária da UFRN, quarta-feira, dia 24 de abril, daqui a 2 dias, a partir das 11 horas, na hora do almoço, assim. Muito bem. Vai ter comes e bebes e apareçam que serão bem-vindos. A partir da hora do almoço, até que hora você vai estar por lá? Vamos ficar até 2 horas, mais ou menos. Muito bem, então quarta-feira, não é isso? Quarta-feira, dia 24. Quarta-feira, a partir de 11 horas, Cooperativa Cultural da UFRN, Nordeste do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Certo. Professora Flávia, muito obrigado pela sua presença no Boa Tarde, Cidadão. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda e receba o kit de produtos Lucena. Obrigada. Você aproveitar com seus amigos e familiares. Tá bom. Comer lá no lançamento, porque só vai estar assinando lá os autógrafos, Tem que né? ter uma castanhinha. Uma castanhinha. Obrigado, viu? Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal. Continue ligado com o Nordeste Urgente Luiz Almir. Grande abraço e até amanhã.